Vamos lá, mais um pouquinho que eu já vou começar. Tá tudo bem com vocês? Muito calor onde eu estou. Verãozão. Vamos lá, gente. Continua aqui, ó. Dá o aviãozinho pra mim e também clica no coraçãozinho. Ajuda a distribuir mais rápido. Oi, Aline. Boa noite. Maria. Isabel. Boa noite. Ó, deixei tocar uma música inteira. Segundou começando, gente. A turma animada do Segundou. Bora lá. Vamos começar sobre autoconhecimento. Vamos que vamos. Quem chegar um pouquinho atrasado, eu já vou começar com conteúdo, depois vai ter que ver replay. Obrigada para quem tá colocando o coraçãozinho. O Instagram ajuda a distribuir, mais pessoas podem se beneficiar, né? Quantas pessoas estão aí, muitas vezes perdidas nas suas vidas e tem, né, essa questão da gente estar aqui, poder participar, perguntar, tirar dúvida. Então é muito bom estar ao vivo aqui. E hoje vai ser sobre autoconhecimento, que com certeza é um tema amplo, é um tema profundo, né? Porque o autoconhecimento atinge todas as camadas da nossa existência, né? Do corpo até o espírito. Então é um mergulho que a gente não consegue resolver, né? Tudo de uma vez num dia só. Autoconhecimento é um processo de vida, né? É uma busca, porque existem questões que a gente precisa resolver ao longo dessa jornada, outras questões vão acontecendo, então nunca a gente vai estar pronto, livre de qualquer coisa, pronto, já cheguei no meu máximo, não tenho mais nada para evoluir. Não, né? O autoconhecimento é um caminho do ser humano, só que existem degraus e a gente pode ir cada vez mais subindo e as coisas vão ficando mais simples, vão ficando mais claras, vão ficando mais simples, porque nós mudamos, né? Então, não é que o mundo mudou, não é que o outro mudou, não é que a situação mudou, mas nós mudamos, nós conhecemos a nós mesmos. Isso é, assim, algo essencial, né? Porque se a gente não se conhece, como que a gente vai lidar com a nossa vida e todo o entorno que acontece? Então, partindo desse raciocínio aqui, eu vou falar sobre a necessidade do autoconhecimento, né? Que é um segundinho aqui, só pra gente, enquanto as pessoas estão acabando de chegar, tem bastante gente chegando agora. Então, o autoconhecimento, por que ele é importante? Então, vamos pensar assim, ó. Aqui tem a Pamela, que acabou de... Pamela, né? Pamelissa, que acabou de entrar, tem a Caroline que tá aqui, a Aline, a Marisabel, tal. Cada uma aqui, a Gi, que acabou de entrar, então cada uma é uma. Então, assim, o que serve pra mim, como pro meu físico, né? Pro meu físico, olha que eu tô falando só do corpo, serve os mesmos nutrientes que eu tenho que suplementar, né? A Sandra tá aqui. A Sandrinha. Então, vamos falar a Sandra, de todo mundo que tá aqui, né? Então, os mesmos nutrientes que eu tenho que complementar não vão ser os mesmos da Sandra, da Gi, da Liz, não vão ser, né? Da Fran, que acabou de entrar, boa noite, quem tá chegando agora. Então, como que é? O meu corpo, o meu físico, ele é uma máquina, ele tem uma história genética, ele tem tudo que eu preciso conhecer do meu físico, do meu corpo. Eu estou falando só de um aspecto, do meu corpo. Então, eu preciso ter autoconhecimento daquilo que funciona melhor para mim. Então, eu preciso buscar essa individualidade, né? Lógico que tem algumas coisas que são gerais. Por exemplo, não vamos tomar refrigerante, não vamos comer coisas de saquinhos, não vamos comer conservantes, não vamos fazer alimentação com óleo. Ok, serve para todos. Mas vocês concordam que existe uma individualidade, né? Nós precisamos conhecer a nós mesmos de uma maneira individualizada. Isso que eu tô falando só de um aspecto. Também serve isso para outros aspectos da nossa existência. Então, nós precisamos, por exemplo, desenvolver o nosso conhecimento, a nossa inteligência, desenvolver aspectos da nossa vida. Cada um precisa desenvolver da sua forma. Por quê? Porque você atua numa área, eu atuo em outra área. Você tem um tipo de situação familiar, um tipo de envolvimento emocional. Você precisa desenvolver recursos
Mas todos têm que desenvolver, por exemplo, habilidades emocionais? Sim. Conhecimento? Sim. Mas eu posso ter um padrão, por exemplo, de inteligência emocional, que eu preciso de uma linguagem de amor diferente do que você precisa. Então, olha como é importante a gente se conhecer. Porque se a gente não se conhece, ainda a gente vai conviver com outras pessoas, fica super difícil. Porque se a gente mal se conhece, e é interessante porque um pouco antes de entrar, eu já fico sintonizada aqui com vocês, né? Já vou pensando, já vou sintonizando mesmo com vocês. E eu fico pensando, nossa, como é triste, né? Uma existência inteira, desde que o ser humano nasce até ele ir embora daqui, e ele não se colocou nesse caminho de autoconhecimento, né? Não. Viveu para comer, para beber, para curtir, para festa, para ficar ansioso porque quer se comparar o tempo todo com o outro, concorrendo com o outro, querendo imitar o outro, não se conhece, não se desenvolve, né? Vive uma vida aparentemente, né, feliz, mas no fundo não é, porque também não tem paz. E assim, eu falo, nossa, o autoconhecimento é muito triste se a pessoa não se coloca nessa posição de realmente querer se conhecer, né? Porque é tão bonito esse caminho. Eu sempre falo, não imite ninguém, porque nem dá tempo de você ficar se comparando e olhando a vida de ninguém. Se você quer se desenvolver, já é um trabalhão e tanto, já tem muita tarefa de casa para fazer, né? E então eu estava falando sobre aspecto físico, sobre o aspecto de conhecimentos, né? E também das virtudes, né, humanas. Todos nós temos que desenvolver sabedoria, virtudes, sim. Mas cada um vai ter um lado mais menos evoluído, mais evoluído. Então tudo é muito individualizado, inclusive no nosso aspecto espiritual. Nós também somos filhos do mesmo Deus Criador. Nós temos todos os direitos. O sol nasce para todos, né? Então é tudo igual. Porém, com uma individualidade muito grande. Cada um aqui traz uma história. Cada um aqui foi pensado por Deus. Você é um ser único e irrepetível. Você veio com propósitos que são seus. Então, olha como o autoconhecimento é super importante. Então, eu estou fazendo essa introdução porque nós somos como um carro, né? Boa noite, gente. Quem está entrando agora está acenando para mim. Boa noite, bem-vindos. Sandra, eu não sei se tem alguém aqui que é da primeira vez do Segundou, que eu vi que você marcou. Espera aí um pouquinho. Gente, eu vou fazer rapidinho aqui. Quem está aqui pela primeira vez, bem-vindos ao Segundou. Esse encontro que a gente tem toda segunda-feira para falarmos de temas que nos elevam e que ajudam também na educação dos filhos. Porque nós só podemos educar melhor, nós só podemos transformar a vida do outro se a gente fez pra gente, porque nós temos que ser exemplo, né? Então, a gente só consegue fazer algo melhor porque a gente se melhorou também. Primeiro, a gente faz igual a máscara do avião, né? Então, é isso a proposta aqui do Segundou. Eu sempre trago algumas questões para filhos também, né, durante. Mas aqui é pra gente sair, vocês entrarem aqui e saírem diferente do que vocês entraram. Realmente algo de transformação. Esse é o objetivo do Segundou. Que vocês vejam, né? Que eu sempre brinco, depois que você vê alguma coisa, não tem como desver. Então, vamos lá. Nós somos como um carro, né? Um carro. Imagina um carro que você tem um carro potente, que faz tudo, né? Imagina que esse carro tem poderes até. Mas você não sabe ligar, você não sabe conduzir, você não sabe nem abrir a porta, porque não é com chave. Você não sabe, você olha o carro, você não sabe nem entrar nesse carro. Assim, você não sabe conduzir o teu veículo, você não sabe nada, né? Então, muitas vezes, nós estamos vivendo a nossa vida com todos os erros que tem, os bloqueios, os traumas, com falta de conhecimento. E a gente vai tentando, né, na tentativa de erros e acertos, fazer com que dê certo a nossa vida. Então, também estão aqui pela primeira vez. Deixa eu ver. Então, boa noite quem está chegando aqui pela primeira vez. Muito, muito, muito bem-vindos. Quem é a primeira vez aqui? Olha lá quanta gente.
Alaine, Michele, querida também, Liz e Pamela. Ah, Pamelissa, que eu falei aqui. Bem-vindas, gente. Muito, muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas a Segundou. Que seja o primeiro de muitos aí, que eu encontre sempre vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, viu? De coração. Todo mundo que tá entrando aqui acenando pra mim, gente, super boa noite. Que vocês aproveitem muito hoje, porque tem ouro aqui pra vocês. Tem ouro pra vocês. Vocês vão sair daqui, peguem até papel e caneta, que tem coisa que vocês vão querer anotar. Então, o que acontece, gente? Tô no aquecimento. Você sabe que eu gosto de fazer. Quem tá aqui pela primeira vez, eu vou explicar pra vocês como que eu faço. Eu pego vocês pela mão e a gente faz um caminho juntos. Porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, eu vou dar 5 regrinhas para autoconhecimento. Não. Vocês vão acabar aqui o Segundou, amanhã vocês nem lembram. E eu não quero isso. Eu quero transformação, que é sempre o intuito do Segundou. Porque se a gente se transforma, se a gente consegue, durante uma hora, que eu falo que eu dou sempre parabéns para a turma que está aqui em plena segunda-feira buscando um autodesenvolvimento às 10 horas da noite. Então, assim, é de dar parabéns. Vocês já são pessoas diferentes, né? Porque vocês estão buscando algo profundo. Então, eu já dou super parabéns. Eu amo essa turma do Segundou. Bem-vindos quem está aqui também pela primeira vez. E honro quem está aqui sempre. Então, vamos lá. Continuando. Gente, agora deixa eu pegar uma caneta aqui, só um pouquinho que eu vou desenhar um negócio pra vocês. Espera aí só um pouco, eu vou pegar um papel, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre falo, mas me veio de mostrar no papel pra vocês. Deixa eu pegar qualquer papel que eu tiver aqui. Talvez vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Vamos lá. Então, eu estou aquecendo pra fazer esse caminho com vocês, tá? Então, vamos lá. Gente... Eu já mostrei isso aqui em outro Segundou, mas eu vou falar hoje sobre autoconhecimento, tá? Então, olha lá, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Esse circuito aqui? A vida da gente é assim. A vida da gente é isso aqui, ó. Né? Tanto que quem é da área médica aqui, né? Que tem enfermeira, tem área médica aqui. Isso aqui significa o quê? Que tá vivo, né? Porque nós estamos vivos. O que significa isso daqui, gente? Alegria, tristeza, dia e noite, né? O que mais? Que tem? Sol, né? E lua. Tem bonito e feio. Tem quente e frio. Tem luz e trevas. Acordar e dormir. Então, vocês entendem que isso daqui é a vida. A vida é dessa forma, né? E o que acontece? A gente... Eu vou desenhar aqui de novo. Vocês vão me acompanhar no raciocínio que vocês vão ter hoje um desbloqueio de autoconhecimento. A gente quer viver só no pico, ó. Nós queremos viver só aqui nesse pico aqui, ó. Nós não queremos fazer isso. Nós buscamos só o pico. E esse pico aqui, gente, inclusive, é o muito que vocês veem aí na internet, na mídia, no Instagram, né? Só as coisas lindas, maravilhosas. Não é verdade? Peraí um pouquinho, tomar uma água. O que a gente vê no Instagram, né? Só as coisas que estão aqui, ó. Né? Tá tudo lindo, maravilhoso, tá tudo sempre no pico. Tá sempre no auge. E a gente quer viver o quê? No pico. Ninguém quer isso aqui, ó. Ninguém quer fazer isso aqui, ó. A gente quer só isso aqui, ó. Faz sentido, gente, até aqui? Tá fazendo sentido pra vocês? Vão interagindo aqui pra eu ver se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Então, o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês como existem pessoas que estudam a mente humana, que é isso que eu vou trazer pra vocês hoje. E até... manipulam a mente humana, a gente nem percebe, e nós caímos igual, né, patinho na água, tá? Então, assim, o que acontece? Vamos supor, se você pega um joguinho eletrônico, tudo que é feito pra gente é estudado, porque eles querem que fique dependente daquilo. Então, o barulhinho que faz quando você vai lá num joguinho eletrônico, que cai um tijolinho, que você conseguiu aquilo ali, sai um barulhinho, o teu cérebro vicia naquilo, ele quer mais daquilo.
Entende? Então, assim, olha como existem. Eu vou dar um exemplo também sobre... Existem estudos que são de autoconhecimento do cérebro, de como funciona, e isso a mídia faz com propaganda ou com jogos, né? Com tudo que vicia o cérebro a agir daquela forma. Então, vocês todos aqui já foram no cinema, né? Vocês já foram no cinema ou vocês já viram trailer de filme quando vocês vão escolher um filme para assistir, não é verdade? Vocês já viram isso. E o que acontece, gente? Sabe como que é feito o trailer? Para vocês terem uma ideia? O trailer do filme é feito só disso aqui, ó. Dos melhores picos do filme, dos melhores momentos do filme. Aí o trailer vende. Por quê? Porque o trailer, ele é muito excitante. Entendeu? O trailer é muito... Uau! Por quê? Ele pega só os picos. O filme é a história, não é verdade? O filme tem hora que você ri, tem hora que você fica com raiva, tem hora que você fica chateado, tem hora que você fica com medo, tem hora que você fica ansioso, tem hora que você fica intrigado, tem hora que você... Não é assim o filme? Só que os picos... Gente, tá fazendo sentido até aqui? Eu preciso saber de vocês se vocês estão entendendo a diferença desses picos e da vida normal. Até aqui, vocês estão acompanhando? Diz pra mim como é que tá. Se tá fazendo sentido pra eu seguir. Só me dá um alôzinho aqui se tá fazendo sentido. Sim, a Fátima falou que sim. Ok. Só pra eu seguir, porque eu quero ir no ritmo de vocês. Se tá fazendo sentido, eu vou seguindo aqui. Faz sentido? Tá bom. Então, beleza. O que acontece, gente? Eu fiz um roteiro aqui pra eu poder... Tanta coisa que eu quero falar pra vocês que eu faço um esqueminha pra poder não esquecer de nada e não ir pra outros assuntos. Porque isso aqui é tão amplo que eu falei, não, hoje eu vou focar nisso. Isso aqui eu acho que vocês têm que saber. Pra seguir a vida de vocês com muito mais luz, mas muito mais luz, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fica olhando os picos... a gente acha sem graça a nossa vida. Por isso que quando você fica olhando o Instagram de outras pessoas, você fica olhando os picos, as coisas, como se fosse o trailer da vida das outras pessoas, você acha a sua vida, o filme da sua vida, você acha sem graça. Entende? Por quê? Porque o filme da sua vida não é tão bom quanto os picos ali. Então, a tua vida real tem engarrafamento, tem o pneu que fura, tem a cólica que você teve, tem o filho que machucou, tem aquele documento que não saiu, tem a senha lá do cartório que você foi, tem o mercado que estava abarrotado, tem a vida, tem o boleto, tem a conta que você esqueceu, tem o cartão que estourou, tem o cano que encanou lá, que não tá passando nada lá na pia da cozinha. Você entendeu? A vida não tá aqui, ó, só no pico. E aí, o nosso cérebro, quando vê muita coisa só de pico, a gente só quer o pico. E aí a gente acha a nossa vida real sem graça. Por quê? Porque ela tem todas as emoções, ela tem todas as situações, ela tem todo o desenrolar da vida, certo? Então, olha o perigo. Só que daí, o que acontece? O que a gente quer? A gente quer sair desse pico e vir para esse pico. Nós não queremos passar pelo baixo. Ninguém quer fazer esse alto e baixo. Ninguém quer subir e descer. Todo mundo quer ficar fazendo o quê? Sair de um pico e para outro pico. Só. Agora, me fala uma coisa. Tem como a gente saltar de um pico para o outro? A natureza não dá saltos. Uma semente, ela não vira uma árvore amanhã. Ela não consegue. Né? O pintinho ali tem que ser chocado. Não tem como. Hoje, amanhã ele virou já. Um pintinho já nasceu. Né? Não tem salto, tem processos. Processos fazem parte da natureza. Nós somos natureza. Processos fazem o crescimento. Porque a semente, ela tem que fazer um processo para ela virar uma árvore. Se ela não faz o processo, ela morre. Porque ela não vai virar uma árvore.
Então ela tem que fazer o processo, não tem como ela dar saltos. E dar saltos também nem seria bom, por quê? Porque a gente não aprende nada pelo caminho, a gente só fica querendo o pico do pico do pico, então a gente não aprende nada. Ok, não gera experiência, né? Não gera transformação, a gente não aprende novas questões, não traz à tona as verdades que a gente precisa limpar e tudo mais, tá? Ou seja, o cérebro da gente, agora eu vou entrar nessa parte, daqui pra frente, isso era só para vocês alinharem aqui, todo mundo tá no mesmo alinhamento para compreender, né? O cérebro da gente, ele é uma máquina, certo? Ele é uma máquina, que ele tem suas próprias químicas, que ele se nutre, né, de gorduras saudáveis, que ele tem o seu próprio funcionamento. O nosso cérebro, ele é uma máquina, só que ele caminha com duas dimensões paralelas. Isso que vocês agora prestem atenção, podem perguntar aqui no meio do caminho, anotem para vocês irem trabalhando isso aí para vocês. O que acontece? Nós somos seres espirituais. Nós viemos de uma grandeza espiritual e nós vamos voltar para uma grandeza espiritual. E nós estamos numa passagem terrena, numa passagem aqui, que nós temos um veículo, um corpo, certo? Então nós somos seres eternos que tem uma passagem terrena. Nós viemos do Criador e vamos voltar para o Criador. E aí nós estamos numa passagem aqui, certo? Ok. Nós temos duas realidades que o cérebro, ele tem essas duas dimensões. Ele tem a dimensão divina e ele tem a dimensão humana. Então nós temos a dimensão do Kairos, do tempo de Deus, e nós temos a dimensão do Cronos, do nosso tempo. Então presta atenção. O passado e o futuro, dentro do nosso entendimento, né? O passado tem as suas lembranças, as suas memórias, o que você viveu, ali tem também seus traumas, as coisas que você precisa resolver, enfim, tem uma série de coisas nesse passado. O futuro, nós temos uma ideia de que ele existe, mas na verdade ele não existe, ele só existe enquanto um lugar para você imaginar coisas, mas ele não existe, nunca vai existir. O futuro nunca vai existir. Você nunca vai pegar nada lá no futuro, a não ser essas ideias. Você concorda? Porque olha só, eu vou falar até por que o cérebro ama tanto, agora vocês vão entender. Por que o cérebro nosso, humano, ele ama tanto ficar ou no passado ou no futuro? Excesso de passado vai dar depressão, excesso de futuro vai dar ansiedade. Por que o cérebro ama tanto ficar no passado ou no futuro? Por que ele faz isso toda hora? Porque em nenhum desses dois lugares ele pode fazer nada. Ele fica lá, na preguiça, porque ele não tem que fazer esforço, porque o passado não tem como ele trabalhar, porque já foi. O futuro não chegou, não tem como ele trabalhar. Então, pronto. Então, eu vou ficar no passado e no futuro. Por quê? Porque é zero esforço no hoje. Diminui tua energia pro hoje. Olha só, o cérebro, gente, ele, ao contrário do que a gente pensa, ele é da lei do menor esforço. Se ele puder te deixar no conforto, dentro da tua casa, sentado no sofá, vendo televisão, quietinho ali, é melhor para ele. Ele não quer esforço. Então, o passado e o futuro são lugares que ele não faz nada. Agora, o que eu quero trazer para vocês, olha, um entendimento que já faz parte de um autoconhecimento aqui. Um entendimento para vocês em relação ao futuro. Porque a gente fica muito, né, de fazer, nossa, eu vou fazer isso pro futuro, eu vou fazer isso pro futuro, eu vou fazer isso pro futuro, como se lá você fosse colher alguma coisa. Esse futuro, ele não existe. Ele não chega. Eu vou te explicar, mas como não, Denise? Lógico que chega. Não. Quando ele chegar, ele é presente. Não existe o futuro. Hoje, o dia de hoje, era o futuro da semana passada. Só existe o hoje. O futuro, ele só existe enquanto um laboratório para você pensar algumas coisas.
Mas nunca você vai conseguir sacar um dinheiro seu no futuro. Você vai sacar o teu dinheiro no presente. Porque sempre você vai estar vivendo no presente. Você nunca vai viver no futuro. O futuro, ele não existe real. Entende? Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo esse ponto? Esse aspecto? Porque a gente já começa aí de uma grande ilusão. A gente acha que a gente vai no futuro viver feliz, a gente vai no futuro. Eu não estou falando que não é para construir no presente, mas muda até a forma da gente entender que nós vamos sacar a nossa felicidade, as nossas conquistas. O que a gente quer é sempre no tempo presente. Só existe o saque no presente. Só existe o saque no presente. Então, no dia que você acorda amanhã, você vai acordar com a graça de Deus, todos vão acordar aqui amanhã, nós todos vamos acordar com um dia de vida, 24 horas. Imagina que Deus tenha depositado, por exemplo, na sua conta $1 milhão na sua conta amanhã. $1 milhão. Você acorda, você chega lá, você fala, não acredito que tem $1 milhão na minha conta. Aí você fala assim, tá, e aí, o que eu faço? A única coisa que você tem que fazer é usar esse $1 milhão nessas 24 horas. Porque quando chegar 24 horas, ele vai zerar. Só vale para aquele dia. Não existe acúmulo. Não existe você guardar. Então, quando você recebe naquele dia toda a misericórdia, os dons, os talentos, tudo que você tem que usar, gastar, desfrutar e distribuir, aprender, ensinar, tudo que você tem que fazer naquele dia, viver aquele dia. Eu vou falar sobre planejamento, mas o que eu quero tirar um pouquinho é essa sensação que é enganosa do nosso cérebro de achar que nós deixamos de viver o hoje pensando que nós vamos viver amanhã. Eu deixo de viver o hoje porque daí lá eu vou viver. Quando eu tiver lá, minha casa eu vou viver. Quando eu tiver, eu vou viver lá. Eu vou viver lá. E esse lá nunca chega, nem vai chegar, porque o lá é o hoje. Só existe o hoje. Então o presente é uma ilusão. O futuro é uma ilusão. Mas é uma ilusão que eu posso fazer alguma coisa com ele? Sim. Eu vou entrar nisso. Por quê? Porque no tempo de Deus é um tempo contínuo, é um tempo que não existe passado, presente e futuro. Existe na nossa concepção humana do Cronos, né? Do Cronos existe, que é a nossa concepção do quê? De viver o passado, o presente e o futuro. Nós temos isso, né? Vou viver o passado, o presente e o futuro. E o que acontece? O tempo de Deus, ele é um tempo de eternidade. O tempo de Deus é um tempo totalmente diferente do nosso. E o nosso cérebro, ele vive com o Kairos e com o Cronos, que são duas dimensões. Essas duas dimensões, elas convivem com a gente diariamente. Elas se trombam muitas vezes. Eu vou explicar para vocês até sobre cura hoje aqui. Vocês vão entender sobre autoconhecimento mesmo. Eu vou falar muita coisa aqui que vocês vão levar para a vida. Então, o que acontece? O tempo de Deus, ele é atemporal. Ele não tem essa leitura do passado, presente e futuro, igual a gente tem. O tempo de Deus é atemporal. Sempre foi, sempre é, sempre será. É totalmente diferente. É a presença de Deus. Então, o Kairos, a gente tem uma presença de Deus. A gente tem aquilo que é o desejo de Deus. E no Cronos, nós temos o quê? A nossa realidade humana. No Cronos, nós temos uma cronologia linear de passado, presente e futuro. Mesmo com as nossas enganações do cérebro que quer viver no passado, quer viver no futuro, porque a gente pensa linearmente. A gente pensa desse jeito, com a memória do passado, com as coisinhas de fazer agora no presente para o futuro. Então, a gente tem esse pensamento linear. Mas por que é importante a gente entender a diferença, essas duas dimensões que o cérebro trabalha? Por quê? Porque uma é o Cronos, que é esse nosso maneira humana de funcionar. Nesse Cronos, nesse tempo, né, humano, nesse entendimento humano, nessa lógica humana, é ali que estão os nossos bloqueios emocionais, por exemplo. Ali que estão as questões que a gente precisa curar. Ali que estão as questões que nós precisamos olhar do passado e que muitas vezes ainda estão inferidas. É nesse lugar.
No Kairos é a sua identidade divina. É a sua identidade divina que está lá. Linda, maravilhosa, sem problemas, plena, abundante, feliz, tal qual Deus criou você. Ali é a sua identidade, no Kairos. E o que acontece é que nós temos a capacidade de viajar no tempo. Nós conseguimos viajar no passado e nós também conseguimos viajar para o futuro e nós conseguimos viajar para os acessos divinos. Nós temos essa capacidade de viajar no tempo. Então, nós temos a capacidade de administrar o tempo. Nós temos a capacidade de administrar o espaço, as coisas. E também de administrar a matéria e nosso corpo. Nós temos essa capacidade de administração de tudo isso. Só que a gente tem que administrar o natural, o Cronos, aquilo que é até corporal, que é emocional, né, que é psíquico. Nós temos que administrar o natural com o conhecimento do sobrenatural. Então, o que acontece com as grandezas sobrenaturais? Por quê? Porque se a gente não tem o conhecimento do sobrenatural, nós vamos ter um grande engano, porque o nosso corpo vai mandar na nossa alma e no nosso espírito e entra em lugares errados. E vocês vão ver a inversão que está hoje na sociedade, porque está tudo errado, tudo de ponta cabeça. Então, o que acontece? Quando você olha para o fato do passado e você não tem mais dor, você tem lembrança, mas não dói, aquilo já foi desbloqueado, aquilo já foi ressignificado. Alguma coisa você fez, ou o próprio tempo você conseguiu, enfim. Mas pode saber que existem bloqueios, que às vezes não são bloqueios só de dor, mas são bloqueios que existem dentro de você pela sua própria criação, né? Aquilo que você viu, aquilo que você tem como familiar, né? Porque às vezes você tem uma família que funciona de um modo, às vezes até disfuncional para algumas questões, né? Os pais dão muitos significados também, quando a criança pergunta muitas coisas, os pais vão falando, ou a professora vai falando, né? Todo mundo vai falando. Às vezes você não se acha criativo, ou você não se acha capaz, ou você tem que ser fiel, né, a uma maneira inconscientemente de funcionar, ser fiel inconscientemente, às vezes você não tem consciência disso, ser fiel a um padrão familiar, né? Às vezes tem um padrão familiar lá que para ganhar dinheiro tem que ter muito esforço, tem que ser algo assim que perde a vida por causa do dinheiro. Ou senão pessoas X não prestam, enfim, entende? Então assim, nós temos muitas coisas ali que nem sempre são claras, estão na consciência e nem sempre são doloridas, mas o que eu quero trazer aqui, se lá no passado existem questões que ainda doem, ali precisa ser curado, porque não está uma cicatriz, não está uma lembrança, está uma ferida. Então, olha quantas coisas nós temos nesse passado também, tá? Mas o que acontece, gente? Nós temos a dimensão do Kairos e nós temos a dimensão do Cronos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar essa mesma folha aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que nós vivemos aqui no Cronos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, eu vou colocar aqui que nós vivemos aqui no Cronos. E aí, nós temos o Kairos, que é o tempo divino, tá? Então, vamos supor que eles andam juntos. Eles andam juntos. E aí, vamos supor que você... Vou pôr você aqui, ó. Vamos supor que você esteja aqui. Aqui, ó. Vamos supor que você esteja aqui, tá? No Cronos. Só que aí, existe algo do passado que não foi muito resolvido ainda. Que não tá legal. Que precisa ser curado, né? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser... né, tudo isso que eu falei, alguma dor que você passou, um trauma que você passou, um susto que você passou, uma desilusão, pode ser uma coisa que você se vê, não com uma maneira que Deus te vê, você se vê ainda de uma maneira insegura, enfim, você pode ter um bloqueio de autoimagem, você pode ter
sofrido qualquer coisa, né? Pode ser uma traição, pode ser um abuso, enfim, não sei. Mas o que eu quero dizer é que lá no passado existe algo que não tá legal. E aí, o que acontece? Para você curar algo que tá lá atrás, você tem que vir através do Kairos para ressignificar isso daqui. Porque aqui está algo que não é da sua grandeza. Não é da maneira como Deus te fez e te vê. Não é a sua identidade divina. Você está ali como se fosse, imagina um espelho que levou um monte de barro, aquilo endureceu. Aquilo endureceu. Aquele espelho, ele continua sendo espelho. Só que precisa o quê? Tirar os barros que estão ali, que não refletem a sua identidade divina. Então você precisa tirar, lavar. Tem barro ali que está seco, que está difícil. Que às vezes até você tem que tomar cuidado para não quebrar o espelho ali de tanta, né? Mas identidade divina não quebra. Mas estou dando um exemplo para vocês entenderem que muitas vezes estão grudados algumas coisas na gente que a gente precisa o quê? Curar. E quando a gente consegue administrar de maneira ordenada a nossa vida, nós não vamos fazer a administração do corpo, da alma e do espírito. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos administrar a nossa identidade, então nós vamos administrar o nosso espírito, ele administra a nossa alma e o espírito e a alma administram o corpo. Olha como na nossa sociedade está tudo de ponta cabeça. Tá fazendo sentido, gente, agora? Para eu poder seguir? Me fala se tá fazendo sentido. Quem entrou agora, boa noite, me dando aceno aqui. Muito bem, muito bom, gente. Boa noite, todo mundo que tá chegando aqui. Muito boa noite. Até aqui, tudo bem, gente? Para quem tá aqui do começo, tudo certinho? Então, vamos lá. Então, quando a gente vai administrar a nossa vida, nós precisamos ordená-la. Nós precisamos fazer com que ela tenha a ordem correta. Por quê? Se a gente acredita que o nosso corpo manda na nossa alma e manda no nosso espírito, acabou. Não tem. É o caos. É isso que está acontecendo aí fora. O nosso corpo, ele tem que ser um escravo de grandezas maiores. Não o contrário. Não fazer o corpo mandar no espírito. Fazer o corpo mandar na alma. Meu Deus, é um corpo totalmente ligado ao mundo dos prazeres, ao mundo só da associação física, só dos 5 sentidos. Ele é limitado. Imagina pegar uma grandeza. E olha que é uma potência o nosso corpo, é uma sabedoria o nosso corpo. Mas ele é feito para ser usado por grandezas divinas. Então, o que acontece? Na sociedade, está totalmente equivocado tudo. O corpo está mandando em tudo, mandando na casa. E o que acontece é que ninguém se desenvolve e vive uma vida de busca de prazeres. Só prazer. Por quê? Porque é só o corpo que vale. A alma tá ali cheia de feridas, tá cheia de coisas para se curar, né? Processos que ainda ninguém quer olhar, tá ali vivendo, então mais prazer porque tem dor, então mais prazer porque tem dor, não quero olhar. E a parte espiritual, ninguém tá desenvolvendo. Então a gente precisa realmente entender que quem governa a vida é o espírito. É ele que governa a vida. É ele que é a nossa identidade maior. Ele que é a maneira como o Criador nos criou e nos viu. Se aconteceram problemas na sua vida, não definem você. Você não é isso. Você não é o que te fizeram. Você não é. Você é a identidade do Criador. Só que várias coisas aconteceram no seu processo evolutivo. Várias coisas aconteceram, só que eles não te definem. Então, para seguir na vida, a gente precisa realmente curar, ressignificar, entender onde estão as determinadas questões. Por quê? Porque quando a gente vai conectar com Deus,
a nossa linguagem, ela é a espiritual. Não adianta, você tem que falar, você tem que conectar pelo espírito com grandezas sobrenaturais. E o que acontece que hoje em dia, nós estamos fazendo a nossa alma, né, o nosso espírito ser escravo do corpo. E ao contrário, quem governa todas as coisas é o nosso ser espiritual. Ele vai dar um entendimento, ele vai estar... Oiê, tudo bem, Jorge? Boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Não, mas tá tudo certo, tá aqui, tá participando. Depois você pega o começo. E então, quem governa, gente, é o espírito sobre a alma e sobre o corpo, né? O corpo, ele é escravo da alma e do espírito. Então, o que que acontece? Se a gente inverte tudo isso, nós não colocamos nem o nosso corpo nas situações corretas. Entende? Olha quantos desajustes existem em função da gente não ser governado por uma grandeza sobrenatural. Nós não usarmos no Cronos a grandeza do Kairos. Né? Então o cérebro é essa máquina química. Ele tem químicas que funcionam ali. E aí, o que acontece? Quando você vai lá atrás, né? Quando você vai lá atrás ressignificar alguma coisa de dor, ressignificar um sofrimento, perdoar alguma situação que você identificou, que você resolve ir lá, né? E você refazer aquela imagem, refazer e fazer um processo de cura de alguma questão, o teu cérebro ele não distingue o que é realidade e o que é imaginação. Ele não sabe se aquilo aconteceu e se não aconteceu. Então, quando você faz esse processo, ele libera químicas no teu ali e, nossa, sério? Então houve esse perdão? Nossa, eu não sabia. O outro te pediu perdão? Ah, não sabia. Para ele aconteceu, porque você fez um processo. E aí ele passa a funcionar de outra forma. Então você começa a desbloquear lugares onde haviam bloqueios. Por isso que é possível voltar lá e curar por uma identidade maior, através do entendimento divino, você curar aqui atrás, certo? Ele não distingue realidade de imaginação. Lembra que eu falei no início? Então vamos lá, vamos voltar agora para o início. Lembra que eu falei no início que o futuro é só um lugar de laboratório, da gente ter imaginação. E o tempo de Deus, que eu falei que não é um tempo linear, como o nosso, né? Passado, presente e futuro, né? Que nós temos essa questão da linearidade. E o tempo de Deus, não, ele é atemporal. Então, nós temos uma comunicação já. Por quê? Nós viemos dele, vamos voltar para ele, estamos nele, ele está em nós. Então, imagina que para Deus não tem passado e futuro e nada. Só existe o seu evoluir, o seu contato com ele, o seu contato direto com ele, o seu coração em contato direto com o coração divino, o seu coração em contato direto com a fonte divina, criadora. Existe tudo isso aqui. O que acontece é que a alma que está ali, no meio da gente ali, ela pode ter esses bloqueios, esses traumas, essas dores, passar por coisas que atrapalham o acesso. Então, quanto mais você estiver curado, quanto mais a sua alma estiver limpa, estiver translúcida, estiver com perdão, estiver com tudo de bom, não carregar mais nada de ninguém, né? Livre, nada, não tem nada, dívidas com nada, tá tudo certo. Dentro de você tá tudo certo, tá tudo perdoado, tá tudo certo. Quanto mais livre a tua alma tiver de traumas, bloqueios, curas, e muitas vezes sim, precisa de ajuda. Não tô falando que você vai conseguir sozinho, tô só explicando o processo, tá? Só o processo. Mas lógico que muitas questões precisam de ajuda, né? E aí o que acontece? Nesse caminho, ele é onde trava, né? Onde trava a sua comunicação. Porque é como se você não tivesse mais esse acesso direto, porque existem coisas ali que estão turvas, não estão deixando você ter esse acesso, sabe? Você não consegue fluir, você não consegue no corpo realizar questões maiores espirituais. Por quê? Porque precisa haver essa evolução. Então, primeiro você realmente precisa evoluir. Você precisa evoluir, porque senão você não consegue nem conectar, nem servir
e nem desfrutar. Então, nós temos que lembrar que na vida, gente, é o ser. Oi, Rúbia, boa noite. Eu tinha visto, tinha entrado, falei, será que é a Rúbia mesmo? A verdade é que a Rúbia é verdade. Bem-vinda. Então, gente, nós temos que fazer o ser, fazer e depois o ter. Olha o outro engano da sociedade, né? Nós queremos ter, né? Porque a gente acha que tendo, a gente vai fazer alguma coisa e aí a gente vai ser alguma coisa. Não, não, não. Ah, a Rúbia, saudade. Ah, lindeza. A Rô aqui, muito linda mensagem. Ai, que bom, Rô. Entende, gente? Então, olha só, vamos organizar. Não é ter, fazer e ser, né? É o ser que nós temos que ser esse ser divino, né? As grandezas sobrenaturais sobre as terrenas, né? Sobre a matéria. E o que acontece? Como o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. E lembra que eu falei que o nosso cérebro não gosta do presente, gente. Porque é melhor ele ficar morando no passado ou no futuro. Porque dá muito trabalho. Então, olha só, olha o problema que causa. Vamos lá, vamos imaginar. O teu cérebro, ele fica todo dia querendo viver no passado ou no futuro. Por quê? Porque no presente tem que agir. E ele é um baita de um preguiçoso, porque ele não tá afim de nada. Ele não está afim de evoluir, ele não está afim de dar trabalho, ele não está afim de fazer academia, ele não está afim de comer direito, ele não está afim de trabalhar, ele não está afim. Entendeu? Dentro da cabeça da gente, é como se morasse uma pessoa assim, preguiçosa, sentada no sofá com um controle de televisão, com um monte de coisa para comer e não quer sair dali de jeito nenhum. Por quê? Porque nós funcionamos na lei do menor esforço. Então é muito difícil, por isso que você quer fazer uma mudança na sua vida, é tão custoso. Quando você fala, não, eu vou começar a fazer tal coisa, eu vou começar a fazer tal atividade. Aham, vai. Primeiro dia vai, o segundo vai. Gente, vai começar. Aí dá uma dor no joelho, aí dá uma dor nas costas, aí dá não sei o que lá, daí vem não sei o que lá. Tudo pra você não fazer. É ou não é assim? Não é assim, gente? É direto assim. Por quê? Porque o cérebro, ele quer boicotar os seus planos. Ele não tá afim que você faça, que você evolua. Ele não tá afim, cansa. Isso aí dá trabalho. Para ele é melhor morar no passado ou morar no futuro. Porque são dois lugares que não se faz nada. Ele não pode agir. Não tem que fazer nada. É só ficar pensando. Vou pensar no futuro e vou pensar no passado. Vou pensar no futuro e vou pensar no passado. E fica no sofazão lá, paradão. Não faz nada. Então nós precisamos primeiro entender, né? Que olha só como o cérebro ele boicota os nossos planos. Aí depois, como a gente não busca autoconhecimento e evolução, né? A Georgia falando, é muito assim para todo mundo é assim, exatamente. Então, como a gente não busca autoconhecimento e evolução, maior para vocês não, né? Vocês buscam, vocês são ótimas, mas muitas pessoas não buscam evolução. O que acontece? Não desenvolve as questões da alma, não desenvolve as questões que estão no Cronos, que estão ali, que são os bloqueios, né? Que todo mundo tem um monte, seja de escassez, seja de uma série de coisas, tem um monte de bloqueio. Aí não desenvolve ali essa área, fica ali. Não desenvolve espiritualmente também, porque acredita, tal, mas não desenvolve, porque não consegue nem ter essa conexão, porque o corpo também já não tá fazendo muita coisa. E aí o corpo quer o quê? Prazeres, porque... Voltando no início, quer viver no pico. Lembra que o corpo só quer viver no pico, gente? Para quem não estava aqui no começo, a nossa vida é isso aqui. E aqui tem o pico da alegria, né? Então, é luz e sombra, dia e noite, alegria e tristeza, né? A vida é assim. Aqui são os picos, como se fosse o trailer do filme, né? Como se fosse o Instagram que você vê por aí das pessoas. Só as partes boas. E aí o cérebro, vendo só a parte boa de todo mundo lá fora, olha a sua vida, que você olha lá no Instagram, né? Tá, nossa, quanta coisa boa. Daí você sai, essa busca é para os fortes, Denise, dá um trabalho. É para os fortes. Georgia, com certeza.
certeza, com certeza. Hoje mesmo eu tava respondendo um direct de uma mãe, uma graça de mensagem. Ela me falando assim que ela falou, nossa, eu gosto muito das suas postagens, não sei o que, ela respondeu um direct que eu tinha postado, né, nos stories. Ela tava falando, né, sobre a questão do que ela gostava muito, né, que ela se enriquecia muito com isso, agradecendo tal e coisa. E daí ela falou, nossa, você sabe que eu fui comprar umas coisas no domingo pra poder fazer um almoço, daí eu peguei as verduras, eu fui desinfetar tudo, eu fiz um almoço. No meio do caminho eu já tava arrependendo de imaginar que eu tinha que ter que fazer daquele almoço, porque dá um maior trabalho, né? E tal, mas eu fiz, né? Fui lá, fiz tudo certinho, todo mundo elogiou e tal. Daí ela foi levar a filha dela no colégio e ela já foi, né, começo de aula, falando, ia dar um monte de regras lá pra filha dela, tal e coisa. E como ela me acompanha, sabe que eu falo muito, né, sobre educação infantil. Hoje eu tava falando também nos stories a respeito, né, de desenvolver essa questão espiritual nos filhos, enfim. Aí ela pegou e falou assim, que a filha dela, né, virou e falou assim, ô mamãe, vamos rezar? Vamos fazer uma oração? E ela se derreteu, né, ela falou, nossa, ai, como eu fiquei feliz, né, de estar plantando isso nela e tal. E então, aí eu falei, realmente, você vê que é uma luta nossa, né? É um trabalho de evoluir. E realmente, a Rubia tá falando, dá muito trabalho mesmo. Gente, é o que eu falo, eu não sei como uma pessoa fica gastando tempo de ver a vida do outro. Porque evoluir a nossa própria dá um maior trabalho. Você já tem trabalho pra vida inteira, entende? Mas o bom é que você vai subindo de nível e as coisas vão subindo de frequência. E quando sobe de frequência, e eu deixei a cereja do bolo pro final, porque eu vou dar uma dica pra vocês como vocês vão realizar os seus sonhos, tudo que vocês desejam. Eu vou dar um script pra vocês. Por isso que eu falei, pode pegar papel e caneta, porque hoje é autoconhecimento de como funciona o nosso cérebro, por que que a gente entra nessas loucuras, nesses boicotes, por que que a gente vive lá no futuro. O futuro nunca vai chegar, nunca. Tudo você vai sacar no presente, é só agora que você saca. Não existe o futuro, gente, não existe. O futuro só existe como conexão, como laboratório, né? Por quê? Porque como nós temos essas duas dimensões, o Kairos e o Cronos, o Kairos nos dá sabedoria. Então, como já existe um plano de Deus para nós podemos usar desse recurso para entendendo aquilo que é a vontade divina, para que Deus se manifeste na nossa vida e nós tenhamos olhos espirituais para poder ver essas grandezas que já estão em volta de nós. Só que nós estamos naquele espelho cheio de barro, não reflete, não vê, não enxerga, entende? Por isso que dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque nós temos que fazer esse processo de autoconhecimento mesmo, né? E é um processo evolutivo também, então, ou seja, nós precisamos curar muitas questões. Só que, o que acontece? Quando a gente entende, por exemplo, eu desbloqueei alguma coisa, pronto, já está desbloqueado para o resto da vida? Sim, está desbloqueado para o resto da vida. Só que o que acontece é que você precisa mudar atitudes, ambientes, amizades, ações, para aquele desbloqueio. Por exemplo, você tem um bloqueio de criatividade, aí você achou lá porque uma vez na escola uma professora te ridicularizou porque você fez desenho durante a aula, sei lá, qualquer coisa. Aí você lembrou daquilo, você vai lá, vai curar essa cena. Amanhã você já tá super criativo, achando que você pode tudo? Não, você tirou aquele bloqueio. Hoje você sabe que aquilo era falso, porque alguém veio e falou pra você. Alguém veio e falou que você não era capaz. Alguém veio e falou que dinheiro não nasce em árvore. Alguém veio e falou que todo rico rouba, que é ruim. Alguém falou pra você, entendeu? Alguém falou. Então, ou falou que você não é capaz, ou falou que se você fizer isso, sei lá, alguém, né, Deus não gosta se você for criativo, enfim, não sei o que falaram pra você, mas de repente aquilo fixou e não te traz a sua identidade única, sabe, divina, correta, sabe, aquela que até Cristo veio para resgatar, para mostrar, para falar, para dizer, olha, segue esse caminho aqui. Então, o cérebro da gente, primeiro, ele vai viver no passado, no futuro, porque ele não quer trabalho, ele quer ficar lá, né, folgadão, sem fazer nada no hoje. O nosso corpo quer reinar, ele quer
realmente ele quer usufruir de todos os prazeres, porque ele não está afim, nem o nosso cérebro, nem o nosso corpo está afim de evoluir e querem ficar só no pico dos prazeres. Aí entra numa sociedade que faz o quê? Ah, é isso que vocês querem? Bora lá, então vamos lá, vamos dar um monte de prazer, porque daí todo mundo consome os prazeres e vão viver na vida. E pronto. Entende? Só que assim, pode ter todos os prazeres do mundo. Se você não achou um sentido para sua vida, você toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Porque não tem coisa pior que você não ter um sentido de vida. Porque dores vêm para todo mundo, frustrações vêm para todo mundo, problemas vêm para todo mundo. Para quem tem um entendimento maior, porque é muito triste você chegar no final da vida e você fez o quê? Nada. Você viveu só pro teu corpo? Senhor, você viveu só pro teu corpo que vai ficar aqui na Terra. Não é feito nem de grandezas divinas. Ele é feito de, sei lá, carbono. Tá aqui na Terra, vai ficar aqui na Terra. Ele é divino porque habita um espírito divino. Ele é um templo. Por isso que ele é divino. Quando a gente decide sair desse looping, então, quando a gente decide sair desse looping, primeiro, é quando a gente entende que quem vai mandar no nosso corpo, as pessoas começam a criticar. Pronto, bingo, vamos lá. Caroline falando, as pessoas começam a criticar. O que acontece? Gente, existem frequências. Tudo é energia. Tá? Tudo é energia, gente. Tudo é energia. Então, vamos lá. Eu vou explicar. Tudo é energia na vida. Tudo. O que eu tô falando é energia. A minha palavra é energia. Aquilo que a gente fala é energia. No segundo passado, para quem tava, lembra que eu falei da água, né? Que fizeram um experimento com água. E colocaram música clássica. É um tipo de molécula que ela tira foto depois de estudo das moléculas, elas se juntam de uma maneira. Coloca a voz do Hitler, coloca uma música pesada, um tipo de música de frequência baixa, vira outro tipo de molécula. Então tudo é energia. Então o que acontece? Olha só. De repente vou pegar aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, tá? Um minutinho. Você tá aqui convivendo com pessoas. Você está aqui convivendo com pessoas nesse nível aqui, ó. Tá? Só que existem vários outros níveis de frequências e evolução. Tem vários níveis de frequência e evolução. Você tá nesse aqui, ó. E às vezes nesse aqui, ó, é um tipo, não tô falando que é a sua, tá, Caroline? Só tô dando um exemplo que serve para todos, que eu achei ótimo do que você falou, então vou aproveitar esse exemplo que tá super dentro do tema, tá? Então, vamos supor, uma pessoa tá aqui, tá? Então, vamos pensar que está a Joana tá aqui, ó. A Joana tá aqui e ela tem os vínculos dela aqui. E aí, aqui é um lugar onde as pessoas reclamam muito, aqui é os lugares que fazem fofoca, aqui tem traições, aqui tem pornografia, aqui tem um querendo passar por cima do outro, tem competição de ego, aqui tem várias coisas, né? Pessoas que estão ali escravizando o mesmo corpo, é só música, balada, cerveja e tal, e churrasco. Pronto, só vou viver nisso. A vida é só isso. Procriar, né? Se divertir, comer, beber, curtir, é só isso aqui. Aí, a Joana, ela começa a falar assim, será? Não sei, tem alguma coisa dentro de mim? Tem alguma coisa dentro de mim, acho que tá ao contrário, né? Tem coisa diferente. Tem alguma coisa dentro de mim que não tá legal. Tem alguma coisa dentro de mim que não me diz que é esse caminho. E ela começa a buscar autoconhecimento. Ela começa a ver que existem outras maneiras de pensar. Ela começa a não gostar muito daquele, sabe, aquele grupo de amigos ali tão... Assim, é bom, mas não era, sabe, eu tô cansando daquilo, eu queria algo mais. E ela começa a elevar a sua frequência. Ela começa a mudar a sua frequência.
que acontece? Ela começa a ir para um outro nível. Ela sobe ainda, né? Ela não tá ainda muito segura, mas ela sobe um pouquinho de nível. O povo daqui de baixo vibra numa outra frequência, certo? Então, aqui tá uma frequência, aqui tá outra frequência. O que acontece? Quando você sobe, quem tá aqui embaixo, que não vibra na mesma frequência, e eles não conseguem vibrar na sua frequência, e tudo é energia, então a sua energia tá melhor que a deles. Eles não conseguem. O que eles vão fazer? Criticar. Eles vão criticar. Eles vão acusar. Eles vão fazer de tudo contra você. Porque eles não têm a sua frequência. Então isso serve, gente, de alerta. Porque é o seguinte, só critica, só fica lançando farpa, só critica quem não é nobre. Você concorda? Porque se você está sempre elevando, você entendeu que você precisa sempre de uma frequência mais elevada. Você entende que a lei da vida, quanto mais você admira, você fica feliz, você vibra pelas coisas positivas que o outro tem, mais mostra o tanto que você está curado. Porque não é questão de ego, é questão de você admirar aquilo, curar em você. Se você sente inveja, alguma coisa, é um sentimento negativo. Um sentimento negativo, não quero usar o termo negativo, porque todos os sentimentos eles têm seus ensinamentos, né? Mas é um sentimento de frequência baixa. E você lida com aquilo. Então, você que vai evoluindo e vai se tornando nobre, você não critica. Você admira. Só que quem está na frequência mais baixa, que não tem a sua, como é questão de energia, como a pessoa não tem a sua energia, ela quer a sua energia, mas ela não consegue. Ela não tem aquele grau de evolução. Ela vai fazer o quê? Te atacar. Ela vai te atacar. E às vezes isso está dentro de casa. Isso está dentro de casa. Às vezes as pessoas que vão roubar a sua energia, ou que vão boicotar o teu plano, ou que vão fazer alguma coisa, muitas vezes estão dentro da sua família. Não é por mal, mas as pessoas não evoluíram. Então o que acontece? Num casal, se um começa a evoluir e o outro não segue, gente, separa. Se a pessoa não tomar cuidado, os dois têm que evoluir juntos. Os dois têm que buscar isso, porque é frequência. Não tem como você tá numa estação de rádio e tá na outra ao mesmo tempo. E nós temos que sim fazer esse processo evolutivo de frequência. E o que acontece é que quando você fala assim, eu vou romper isso. Eu vou, custe o que custar, eu vou fazer o meu processo evolutivo. Todo mundo, nossa, que absurdo. Não. Ai, agora você virou a evoluída. Sempre está dentro da família, Denise, infelizmente. Pois é. E, assim, eu vou dar até um lado, Jorge, eu concordo com você que isso é real também. Perfeito, acontece assim mesmo, mas não devemos ficar magoados, devemos perdoá-los porque nós estamos evoluindo para melhor. Isso, então eu vou dar um entendimento, a Rubia está trazendo essa colocação, então eu vou dar um entendimento assim, ó, vou dar um entendimento espiritual para isso, tá? Porque é o seguinte, o que acontece? Quando você começa a mudar alguma coisa, você vai enfrentar vários desafios, né? Os primeiros tá dentro da tua casa, os primeiros estão dentro da tua casa, né? Só que é como se fosse um pequeno teste para você, né? Entre aspas, teste, porque Deus não faz teste com ninguém. Mas é uma maneira de você falar assim, nossa, então, será que eu tô forte mesmo? Será que eu fidelizo? Ou aqui dentro de casa mesmo eu vou cair? Né? Porque às vezes, se aqui você não tá se desenvolvendo, imagina lá fora. Sabe? Como a criança. Então tá, você quer fazer tal coisa? Então aqui dentro de casa você já consegue fazer? Então depois você consegue fazer lá fora, você consegue sair. Então assim, primeiro tem esse lado que eu acredito assim que seja um lado de experiência, sabe? Da gente falar assim, não, pera lá, deixa eu fazer esse processo aqui e tudo bem, é um processo evolutivo meu e
Vamos ver se minha fé tá forte mesmo. Vamos ver se minha fé aguenta mesmo. Vamos ver se aguenta esses testezinhos que estão aqui do meu lado. Primeira parte. Segundo, né, até a Rúbia estava colocando, não devemos ficar magoados em hipótese nenhuma, porque daí nem vai mostrar, né, o processo evolutivo, né? A Rúbia, que aula, Denise, perfeitas palavras, encaixando total, que bom, fico super feliz. Então, o que acontece, gente? Olha, cada um tem que tomar conta da sua vida. Isso parece radical de falar, mas é a pura verdade. Então, o que acontece? Tem pessoas dentro da sua família que muitas vezes, elas vendo o seu processo evolutivo lá na frente, aquela que mais te criticou, a hora que você estiver muito bem, vai lá e fala assim, nossa, como que você fez? Ai, nossa, você me ajuda? Ai, nananã. Mas ela não estava afim de fazer o processo. Ela vai gostar do teu resultado. Às vezes o teu resultado pode ser até transformador para a vida dela. Pode ser até que ela fale assim, nossa, deu certo, né? Que bom, então agora até eu acredito. Eu não tinha sua força, agora eu até acredito. Pode acontecer isso. Pode acontecer que dentro da tua família tem alguém que vive aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim, né? Tá tudo certo. Por quê, gente? O que acontece? Cada um tem um processo evolutivo. Eu sei que a gente, principalmente mulher, nós queremos abraçar todos e tudo. Nós queremos... A Jorge tá rindo. Mas tem a síndrome de Gabriela, gente. Lógico que tem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? É isso aí. Então, o que acontece? Tô rindo, mas é triste, né? Isso, assim. Tô pegando leve aqui. Mas o que acontece? Nós temos que tomar conta da nossa vida em primeiro lugar. Nós temos a missão... Sim, de evangelizar, de transformar, de levar, de curar, de fazer tudo para o outro a partir da nossa família, dos nossos amigos e da sociedade. Nós temos essa missão. Sim, não é assim, eu vou fazer tudo para mim, egoisticamente, e dane-se quem está do lado. Isso não é evolução, isso é involução. Isso é involução. Então, quando a gente está no processo evolutivo, nós temos sim o comprometimento com o outro. O que acontece é que nós não podemos parar o nosso processo evolutivo porque existem ataques de outras pessoas que, por enquanto, estão atacando. Porque eles não compreenderam a frequência, eles estão numa outra frequência e muitas vezes eles gostariam. Você começa a cuidar de você começa a comer direito, você começa a cuidar da sua saúde, ou você começa a ter um tempo com Deus, ou você começa a fazer alguma coisa, o que acontece? As pessoas, às vezes, que estão do teu lado, muitas vezes da tua família, por não conseguirem, vão te criticar. Nossa, agora, nossa senhora, vai viver do quê? Vai viver só disso? Virou o quê? Vegana? Agora nananã? Ai, agora não sei o que. Nossa, pra você tudo é Deus, né? Nossa, você não é evoluída? Você não banca... Entende? Então, por quê? Porque elas não vivem nessa frequência. Porque gostariam de. Então, a gente tem que lembrar que quando a pessoa fala, ela fala mais dela do que de você. Por isso que você tem que ter perdão, por isso que você tem que ter misericórdia. Quando alguém fala pra você, ela fala mais dela do que de você. Ela fala mais aquilo que incomoda dentro dela, aquilo que não tá bom dentro dela. Então a gente tem que ter misericórdia. Só que o que acontece é que a gente tem que pegar a nossa malinha interna e falar, eu vou fazer minha caminhada, eu tenho que evoluir. E muitas vezes o que acontece, eu trabalho muito com mulheres e eu vejo isso muito, muito, muito claro. Gente, é muito interessante. Às vezes vem um padrão familiar de anos. Aí você pode pôr de muitos anos. Vem um padrão familiar. Tum! Aí, aqui deve ter várias dessas que eu sei que tem. O que acontece? Justamente você é a virada da chave de toda uma ancestralidade. Você é a pessoa que vai virar e daqui pra frente os descendentes vão ser diferentes. Então é mais pesado, porque você é a consciência, às vezes, de um processo inteiro que vem lá de trás e você é o clique de falar, não, pera lá, eu enxerguei, eu consegui ver. E você vai ressignificar toda uma história e às vezes até ancestral. Então o que acontece? Quando você tem esse clique,
Você tá curando pra frente. Você tá curando descendência já. Tá fazendo uma história diferente. Por isso que é mais custoso, gente. Porque você teve a luz, entende? Mas com isso, você pode curar muitas pessoas. Porque aquilo te dá um estalo, que aquilo que você viveu na sua vida vai servir de cura pro outro. Aquilo que você passou na sua vida é o teu propósito de vida. Aquilo que você foi traumatizada, muitas vezes é onde você vai ajudar na sua história, vai ajudar na tua profissão. Você vai curar pessoas daquilo que você viveu e porque você viu luz. Então, o que acontece é que quando a gente começa a subir aqui, gente, ó, começa a subir de nível. Então, aqui, por exemplo, tinha um tipo de amizade. Ah, mas eu vou perder todos os meus amigos? Não, não é que você vai perder todos os seus amigos. Você vai ganhar novos amigos e novas pessoas. Alguns, gente, vão subir. Alguns eles vão para cá. Alguns eles vão. Você vai conhecer outras pessoas nessa frequência aqui, tá? Mas o que acontece é que nessa frequência também tem escassez, essa frequência também tem coisas assim, sabe? Que você acha que já melhorou. Mas aí quando chega aqui você fala, nossa, descobri mais um bloqueio que eu tinha, meu Deus do céu, não é possível que eu tinha isso. Ah, eu tenho vergonha de falar, eu não falo em público, eu tenho vergonha de tal coisa, eu tenho não sei o que lá, eu acho que eu não sou capaz, historinhas que fica contando lá. Aí você começa a evoluir aqui de novo, porque você já quer evoluir, então você começa a evoluir. Aí você vai para outro nível aqui em cima, você vai para outro nível de evolução, entende? E assim é o nosso caminho evolutivo. Tem pessoas que estão surfando lá em cima, nesse caminho evolutivo aqui, ó. Que eles já compreenderam, né? Que, assim, que uma outro tipo de grandeza, que é essa que eu tô propondo para vocês do autoconhecimento, né? Que é as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é o dinheiro mandando na gente, né? É a gente mandando no corpo, a gente mandando na matéria, com um olhar sobrenatural sobre todas as coisas. Então, não é a gente escravo do dinheiro, né? Ele que seja escravo nosso, ele é uma energia também. Então, ele precisa ser bem administrada, ele precisa ser compreendida como uma energia para o bem, né? Do seu, do outro, do todo. Então, o que acontece? Quando você começa a evoluir neste caminho, que é um caminho digno, um caminho divino, um caminho de identidade, que você quer a sua identidade. Faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra de Deus que te criou. Ele não te criou esse ser que está cheio de barro e problemas. Não. Isso é no Cronos que aconteceu. Isso é aqui. Então nós precisamos limpar isso para poder fluir a nossa identidade maior. E quando a gente flui essa identidade maior, nós temos missões maiores também. Nós somos chamados a coisas maiores também. Que vai estremecer, sim, a casa. Às vezes você vai ter que mudar de cidade. Às vezes você vai mudar de amizade. Às vezes você vai mudar de país. Às vezes você vai mudar de trabalho. Às vezes você vai mudar de carreira. Às vezes você vai mudar. Por quê? Porque isso é um chamado seu, né? Isso é um chamado, entende? Então, gente, essa questão de frequência, a Caroline tá aqui, fez sentido, né, Caroline? Serve esse exemplo que você falou, né, da gente ser atacado aí, é normal, só que a gente tem que entender, né? No segundo passado eu falei sobre energia. Então, a gente tem que entender que dentro do autoconhecimento, a gente vai ter que também saber lidar com essas energias que acontecem, né? Para não desestruturar. E lembre, gente, vamos lembrar, vou falar isso hoje. Não vou, é a última vez que eu vou falar, mas vocês guardem bem. Amanhã vocês guardem bem disso. Vocês não vão viver, porque vocês querem fazer o tal do autoconhecimento, vocês não vão viver só aqui, ó. Tá? Então, quando você estiver lá embaixo, cansada, triste, chateada, falando, não é possível, gente, essa semana parece que eu não rendi nada. Todo o meu planejamento de evolução, de autoconhecimento, de energia, disso, daquilo. Essa semana parece que eu retrocedi, parece que não sei o quê. Taranã. Aí teu cérebro já tá... Por quê? Teu cérebro vai fazer o quê? De tudo. Lembra do cérebro? Ele vai fazer de tudo pra boicotar você mesmo. Ele vai fazer de tudo. Tudo, gente, tudo. Vai fazer de tudo.
vai fazer de tudo. Até comida saudável vai te dar dor de estômago. Só pra falar, tá vendo? Não deve ser tão bom assim. O teu cérebro vai fazer de tudo pra ir contra você. Por isso que nós temos que descobrir a nossa identidade divina. A nossa identidade divina, gente, tem que ser algo tão forte dentro de nós pra falar assim, olha aqui, ó. Corpo, eu tenho uma identidade divina. Eu tenho um propósito. Eu tenho, naquelas 24 horas, que usar dos recursos, porque eles eram à meia-noite. E você fica quieto, que eu vou fazer o meu propósito. Só que, gente, agora eu vou entrar do lado mulher, tá? Porque todos aqui somos mulheres. Nós somos cíclicas. Por mais que você mande em você, o que acontece? Nós temos 4 períodos no mês, né? Nós temos o período pré-menstrual, que é uma beleza, o período menstrual, o pós-menstrual e a única semaninha que você ainda fica boa. Depois começa tudo de novo. Não é assim? Então, gente, nós temos 4 períodos hormonais, que nós já acho que assim, se isso aqui já é a vida, né? Da mulher dos hormônios, pode fazer assim, ó, isso é mais ainda, né? Isso aqui é assim. Por quê? Porque nós temos, não é como um homem, né? O homem é ali, ó. Já acorda no pique, dorme no pique, vai, tá, tudo de igual. Nossa, não sei como é que tem pique. Porque daí trabalha, vai jogar bola, vai fazer tal coisa, vai andar de bicicleta, vai fazer não sei o quê, tudo igual. E a gente não é igual. Então, nós somos influenciados pelos ciclos da lua, nossa energia é feminina, nós geramos vida, nós engravidamos, nós somos de gerar, nós somos de criar, nós somos processos criativos. Ah, mas nós somos menos? Não somos menos, nós somos até muito fortes, é verdade total, já é difícil evoluir e ainda vem esses ciclos. Ai, Jesus amado, ajuda as mulheres, mas é isso mesmo, né, gente? Já é difícil evoluir e ainda vem os ciclos. Então, vamos lá. Eu vou falar, não vou falar live de produtividade hoje aqui, tá? Depois eu faço uma live de produtividade feminina. O que acontece é que a gente precisa entender e entrar em paz com os nossos ciclos, porque nós vivemos, eu vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Porque não é o tema, mas eu vou fazer um parênteses, tá? Porque eu sempre dou mais, gente. É meu mesmo. Sempre dou. Eu falo assim, não, hoje eu vou terminar às 11 horas. Isso que tá faltando, eu fazer a cereja do bolo final aqui, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos os nossos ciclos. E nós vivemos numa sociedade regida por ideais ainda de energia masculina. Por quê? Porque foi determinado um padrão de produção industrial, um padrão de produção que é um padrão muito baseado na energia masculina, que realmente funciona muito certinho, né? O homem funciona muito certinho, né? Vai lá, tá tudo de igual, 6 horas da manhã tudo de igual, ele não passa por uma gestação, ele não tem ciclo menstrual, né? E muitas mulheres muitas vezes ficam com raiva disso. Nossa, queria ser homem, né? Porque, tá vendo? Não sei o que lá, que horror. Que arará. Por quê? Porque a gente se desconhece. A gente não conhece a nossa identidade divina. Nós somos um ser muito forte, muito potente, muito criativo, de uma sensibilidade gigantesca. Nós somos de uma fortaleza incrível. Nós somos extremamente capazes, inteligentes e sábias. Nós temos sabedorias ancestrais que nós carregamos. O homem não tem essa sabedoria. Não tem. Uma mulher, ela edifica tudo onde ela vai, se ela for uma pessoa de luz. Ela edifica a casa dela, ela edifica o trabalho, ela edifica as amizades, ela edifica. Georgia, você é única, generosa em compartilhar tua sabedoria, somos gratas. Lindeza. Que bom, beijo no seu coração, viu? Então, a mulher, ela é única, gente. O ser dela, a energia feminina, gente, a energia feminina é linda. É maravilhosa. Maravilhosa. É maravilhosa. Nós somos extremamente de uma
perspectiva não, de uma... Como que é o termo que eu quero falar? Sabe aquela percepção? Nós temos percepções sutis, sabe? Nós temos percepções que não são de olhos humanos. Nós temos percepções aguçadíssimas. Nós somos fêmeas aguçadíssimas. Olha na natureza as fêmeas. Olha uma leoa na natureza, né? O leão pode estar lá rugindo, fazendo, caçando, mas ela tem ela consegue criar, né, os filhotes, acompanhar, deixar eles brincarem em cima dela, que eu dei esse exemplo também, eu acho que não segundou, mas assim, eu falo que a natureza, o feminino na natureza é muito bonito, é muito sutil, sabe? Tem uma potência maravilhosa. Olha uma rosa perfumada. Olha a potência que ela tem. Olha a beleza que ela tem. Olha o que ela causa. Né? Se eu chegar para você, ou qualquer pessoa chegar para você e te entregar um botão de rosa bem linda, perfumada, com aquelas pétalas todas abertas, coisa mais linda. Você cheira. Olha que coisa mais sutil, mais delicada, aquela pétala que é assim, um veludo. E tem um aroma. É só coisa sutil, mas olha a potência de amor que tem ali. Tem uma potência de amor. Tem uma potência de amor. Então nós temos que entender que na nossa, entre aspas, né, fragilidade, inconstância, blá 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 blá, que fizeram acreditar que isso não é legal, aqui existe uma força do feminino criativa maravilhosa, maravilhosa. E o que a gente precisa aprender é entender as nossas fases e não querer passar de trator em cima da gente mesmo todos os dias igual como um homem trabalha. Aí tá errado. Entendeu? Aí que tá errado. Nós não devemos igualar ao homem. Nós temos que resgatar o nosso feminino. Nosso feminino. O nosso feminino, que sim, o nosso feminino tem seus dias. O nosso feminino quer também alguém que colabore, que ajude, né? Nós vamos amamentar, nós vamos parir. Nós precisamos também receber cuidado. Nós precisamos, nos nossos ciclos, saber que tem ciclos que a gente é mais criativa, tem dia que a gente é mais quietinha, e não quer dizer que ali tem um problema. Ali tem grandes coisas, só que a gente não aprendeu isso. E isso não é papo para agora. Depois eu faço um segundou sobre isso, tá? Senão eu vou fugir muito do tema. Mas deu para vocês entenderem, né? Então, meus amados, chegando pro final aqui, que eu sempre falo que eu vou fazer o segundou até 11 horas, né? Já passou, mas vamos lá, para finalizar. Então, como o cérebro, ele é uma máquina química que ele não sabe, né? Se tem passado, se tem futuro, ele não distingue situações, ele não sabe, né? Se você viajou, se você não viajou, se você fechar os olhos, imaginar com o barulho do chuveiro que você está tomando banho, se você se imaginar numa cachoeira que você está lavando sua alma, que nossa, que delícia que estou aqui na natureza, o teu cérebro acredita que você está na natureza. E os benefícios lá da cachoeira vão ser quimicamente despejados no teu corpo, porque ele não sabe que você não está na cachoeira. Ele não vai falar assim, me engana que eu gosto, eu tô aqui no chuveiro. Não vai. Por quê? Porque ele acredita no que você coloca ali. Então, o que você coloca, passei a te seguir por meio do Vitor Sorrentino. Quero muito marcar uma consulta com você. Ah, Mariana, muito bem-vinda. Obrigada, grande amigo meu. Obrigada. Viu? Obrigada, sim. Pode marcar. Marca, sim, ali no link da bio tem contato ali direto, tá bom? Bem-vinda, será um prazer, viu? Atendê-la. Então, meus amados, para terminar, é o seguinte. Agora eu vou dar 5 passos para vocês co-criarem a realidade de vocês. Inclusive, vocês podem ensinar os filhos também a entendendo tudo isso, né? Que acontece? Quando a gente quer alguma coisa, realizar alguma coisa na vida da gente, primeiro, a gente precisa fazer um processo de limpeza, que eu já falei,
né? Precisa limpar, ressignificar, tarará, tarará, tarará. Agora eu vou dar os passos para você realmente fazer esse movimento. Então, primeiro, gente, você quer fazer alguma coisa na sua vida acontecer, não importa o que for, tá? Ah, eu quero perder 20 quilos. Ah, eu quero sair do emprego que eu tô. Eu quero ganhar X por mês. Eu quero, enfim, não sei, tá? Então, vamos supor que você tem uma meta. Essa meta que você tem, ela precisa ser clara, tá? Porque olha só, se você falar assim, eu quero emagrecer, tá? Aí o que acontece? Eu quero emagrecer, não tá clara. A sua meta não está clara. Você precisa ter metas claras e que sejam viáveis. Não adianta você falar assim, ah, eu quero perder 50 quilos esse mês. Não é algo viável. Então você precisa, quando eu falo viável, cuidado para não confundir com limitações. Mas o que eu quero trazer para vocês entendem aqui, é que precisa ser uma meta alcançável, tá? Alcançável no sentido, mas eu não posso perder 50 quilos em um mês? Assim, dentro dos estudos é um pouco complicado você perder 50 quilos no mês, né? Talvez você consiga até 15, né? Dependendo da dieta que você fizer, acompanhamento, 20, mais 50, 100 quilos no mês, talvez não seja. Então é isso que eu quero dizer, adeque com a sua realidade, né? Com a realidade que existe. Porém, que você tenha metas claras. Então você precisa, para mudar a sua vida, primeira coisa, você precisa mentalizar alguma coisa que você queira, né? Então você precisa colocar para o teu cérebro uma realidade mental daquilo que você queira. Então vamos supor que você faz de conta que você quer, eu vou pegar de peso, vai. Faz de conta que você quer perder 10 quilos, né? Então você coloca ali na sua mente, na sua mentalização, na sua mente, que você quer perder 10 quilos. Então você já se imagina 10 quilos mais magra. Ou você se imagina num outro trabalho. Ou você se imagina. Tem que ter uma imagem mental, né? Tem que ter uma imagem mental. Essa imagem mental, quanto mais clara, quanto mais específica, melhor. Então, quero 5 quilos até julho. Então, você tem que ter uma imagem clara, específica, nítida, com data bem clara. Aí, você tem que o quê? Você tem que verbalizar isso para você mesma, né? Você tem que verbalizar. Então, você tem que pegar essa imagem que você tem e você tem que falar isso para você, né? Você tem que verbalizar. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser, não só pensei, né? Mas você tem que definir, né? Então, até dia tal, eu vou fazer isso. Então, você vai ter uma meta clara, nítida, e você vai olhar essa imagem e você vai falar essa imagem. De preferência também, número 3, você escreva. Por quê, gente? Eu não falei que é tudo energia? Então, nós trabalhamos a energia de todos os sentidos. A energia que você pensa, a energia que você fala, que você decreta, a energia que você escreve, a energia também escreve. E aí, você faz mais uma energia que é lotada de emoções. Então, você coloca uma visualização repleta de sensações. Então, vamos supor que seja essa dos 5 quilos mais magra aí, tá? Ou 10 quilos, não lembro o que eu falei, mas acho que foi 5. Então, aí, você coloca essa visualização bem cheia de sensações. Então você coloca pessoas te abraçando, te elogiando, você numa loja com as roupas, sente o perfume da loja, sente a textura da roupa em você, da roupa com a tua barriga de outro jeito, e a moça ali da loja, você no provador, e ela elogiando, e ela te falando, nossa, é 34, então que você tá 36, enfim. Você tem que ter riqueza de detalhes. Essa visualização tem que ser riqueza, porque o teu cérebro não sabe que isso não é real. Ele vai fazer de tudo para cumprir. Por quê? Porque ele falou, nossa, é isso? Nossa, então ele vai começar a trabalhar isso, tá? E aí,
Você tem que tomar posse disso como se fosse real. Você tem que viver como se fosse real. Então você assume que isso é real na sua vida, você vai fazer as suas ações para isso, mas com a certeza de que isso já é. Na verdade, isso é o processo da fé. Isso é o processo da fé. Quando fala de física quântica, gente, física quântica, o que acontece? A física quântica é aquilo que existe, né, para explicar entre o Kairos e o Cronos, né? Essa ligação que a física explica o que o espiritual faz no Cronos, faz aqui na gente. Entende? Faz no humano. A física explica isso, que na verdade é Deus agindo na nossa... O que é a fé? A fé é você acreditar sem ver, acreditar mesmo que vai acontecer. E como que você acredita? Duvidando? Como que você acredita? Né? Você acredita mais ou menos? Será que é? Não sei se é. Então, a gente tem que fazer a nossa parte bem feita, com total crença. E essa total crença são esses 5 passos, né? Você mentaliza, você verbaliza, você escreve, você visualiza com riquezas de cheiros, detalhes, todos os seus sentidos, e você toma posse disso, pronto, já é. Já é. Pronto, não tem negociação mais, já é. Já é. Então, se você quer trocar teu carro, você começa a dirigir teu carro sentindo que você está conduzindo um outro carro. Você já está conduzindo um outro carro. Já é. Você vive como se já fosse. É como se você estivesse no mundo da fantasia. Você está num outro... Para o teu cérebro, você vai contar essa história como já é. Já é o futuro. Lembra que eu falei que você do futuro, a única coisa que você pode fazer é como se fosse um laboratório, que você pode mexer no futuro, mas para fazer o resgate aqui no presente, esse futuro, né, alinhado com as grandezas sobrenaturais, divinas para você, do melhor para você, esse futuro você consegue trazer para sua vida dessa forma, né? Co-criando o teu futuro no hoje. Por que é co-criando? Porque você é co-autora da sua vida. Você não é só o autor da sua vida. Por isso que precisa ser as grandezas da sua identidade divina sobre o seu corpo. Tá? Por quê? Porque você co-cria. Você cria junto com o Criador. Você é autora da vida? Não. Você é... Deus quer escrever o livro da sua vida com você. Só que Ele é o dono do livro. Ele é o dono do livro. Ele que faz o lançamento, tudo. Você vai escrever a tua história com ele. Você é co-criadora, co-autora. Você não é a autora principal. Já existe, né, uma identidade sua divina. Já existe o propósito que ele quer para você. Então não adianta você falar assim, olha Deus, não, dá licença que eu vou escrever meu livro, né, sozinha aqui. Não, não é. A gente escreve junto com ele. Entendeu? Então... Isso, gente, é um pouco do autoconhecimento para vocês, mas que eu acho que já foi bastante para vocês saírem daqui amanhã, hoje, né, e já colocando na prática amanhã, entendendo, né, desse cérebro. Quem não pegou do começo, eu vou deixar salva, vai lá, vê o começo, que eu expliquei uma série de coisas, como que é o funcionamento, né, do nosso cérebro, o que acontece. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de consciência para saber viver. Colocando as coisas nos seus devidos lugares. E aí o que acontece? Quando a gente começa a elevar as frequências, né? Elevar as frequências. Então a gente começa o quê? A mudar lugares, mudar pensamentos, significados, buscas, né? A gente não escuta mais a mesma música, a gente não tem um tipo de conversa igual, né? A Sandra, segundou maravilhoso. Gente, tô recebendo um monte de coração, flor, palminha, ai que delícia, um monte, ó. Viu? Com muito amor pra vocês. Que bom que vocês gostaram. É um prazer falar de autoconhecimento, eu amo também, né? Gosto muito, 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 eu acho que é super importante. E, sobretudo, que vocês levem pra vocês, assim, que a identidade divina sobrepõe aos processos naturais, né? Então a gente precisa realmente entender que o nosso cérebro caminha com Cronos e com Kairos, e a gente precisa entender que nós temos essas dimensões e que a gente precisa saber administrar
para curar o que está no Cronos e para viver aquilo que é da nossa identidade aqui, né? E aí a gente consegue estar nessa elevação, tá? Tudo muda para melhor. Obrigada por ceder seu tempo para nos alimentar com amor. Ei, lindeza, Rúbia, prazer. Jorge, coração. Gente, então bora lá. Vamos fazer o nosso caminho feminino de evolução, o nosso caminho que a gente vai viver a nossa vida naqueles circuitos, não querendo só o pico, não querendo só o trailer do filme, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, mas a gente não vai parar, tá bom? Nós vamos continuar aqui, processo evolutivo, cada ciclo tenta se perceber, uma hora eu vou fazer um segundo só de ciclos femininos, pra gente poder assim alinhar, sabe? Saber que aquele ciclo, às vezes você tá forçando fazer uma coisa, não vai sair dali, né? Melhor fazer uma outra coisa, mas fica pro papo pra um outro segundo, tá bom? Só que respeitem os ciclos, amem a sabedoria que vocês têm, já genuína, criada. Deus criou o feminino, gente, é lindo. Então, assim, vamos entrar em paz com as nossas menstruações, com os nossos ciclos, com a nossa sabedoria, que o mundo falou que é horrível, horrível. Não, calma, nada horrível, tá tudo certo, nós vamos evoluir nesse sentido. E olha que mulher, quando evolui, segura, hein, gente, segura, porque é só questão cultural, que a gente ainda não fez muita coisa, mas dentro do feminino, tá bom? Então, bora lá. Boa noite, bom descanso, senão a gente vai ficar colheira. E a gente se vê aí pelo feed, pelos stories, qualquer coisa me mandem mensagem, é um prazer enorme. Vou deixar salvo, curtem, compartilhem, transbordem e sejam muito felizes, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe.